Baruch atah Adonai. Eu quero neste vídeo falar sobre uma mulher que a palavra do Eterno menciona somente 3 vezes. Menciona 3 vezes em contagens do povo. Sim. E nós sabemos que a contagem que existe na Bíblia, as genealogias, sempre geralmente somente é relatado o nome de homens. Dificilmente nós vemos numa genealogia nome de mulheres. Só que esta mulher está relatada. A primeira é a contagem das pessoas que desceram ao Egito. Ela é filha de Asher, ela é a única neta mencionada que entre os 70 que desceram ao Egito. Nós sabemos que desceram muito mais do que 70, porque ali nessa contagem não está todas as mulheres, mas está contado todos os homens. E entre eles aparece o nome da neta de Yaakov, Será, que é filha de Asher. Por que será que está o nome dela ali? Todos se perguntam porque quando é relatado o nome de uma mulher numa genealogia ou na palavra está, é porque tem alguma história com ela. Como nós vemos no caso da filha de Yaakov, Diná. Ela é mencionada como a única que é filha de Yaakov que é mencionada, porque existe toda uma história posterior que vai ser contada sobre ela, de algo que aconteceu ali, algo importante. Agora, Será acontece ali. Depois, o outro relato que aparece o nome de Será é quando é feita a contagem das pessoas que saíram do Egito, que Adonai manda fazer o censo, ele manda Moshe fazer o censo e novamente aparece o nome de Sera. E a terceira vez também é numa contagem em 1 Crônicas 7:30, que é relatado o nome dela. Mas não existe relatos na Bíblia com o nome dela, mas se existe na tradição muitas histórias que relatam a sua participação nos Midrashim, nos escritos que não são bíblicos, mas que são estudados pelo povo judeu. O nome dela é mencionado em muitos Midrashim, em muitos estudos, em muitas tradições que são estudadas. Uma delas é colocada que se a gente percebe que ela entrou no Egito e ela sai do Egito, é porque ela viveu muito. E por que ela viveu muito? Num período em que os homens não viviam mais tanto. As pessoas já não estavam vivendo uma quantidade de anos grande como era anteriormente, né? Nós sabemos disso. A tradição diz que quando os irmãos de José o encontram no Egito e Yosef pede para que eles avisem seu pai e o tragam para o Egito, seu pai era idoso e eles, com medo de dar essa notícia e acontecer algum mal para o seu pai, eles pedem a Sera que ela conte de uma maneira diferente. E nos diz a tradição que enquanto Yaakov estava rezando, orando, fazendo suas orações diárias, Sera pega a sua harpa e, dedilhando, ela começa a cantar. Yosef não está morto, Yosef está vivo. Está vivo e governa toda a terra do Egito, ela canta. Yosef está vivo, com filhos em seus joelhos, Manassé e Efraim. Então ela vai cantando enquanto Moshe está
orando. E aquilo começa a entrar na mente de Moshe e ele começa, nossa, por que ela está cantando isso? E assim o seu espírito é preparado. Quando ele termina de fazer suas orações, logo em seguida ele percebe, ele vê os carros que foram mandados por seu filho Yosef. E assim ele não leva aquele susto e evita o perigo que poderia acontecer dele se assustar, dele ter alguma coisa assim. E diz a tradição que por isso ela foi abençoada por Yaakov, que ele abençoou e ela teve então uma vida longa, sim. Outra tradição diz que enquanto ela estava no Egito, quando chega o período de que o povo deve ser levado, se levanta o libertador e Moshe vem e fala com Faraó e se apresenta diante do povo de Israel, eles vão até ela para saber se é esse o libertador. Por quê? Porque existia, já a Abraão é relatado, Adonai já falou a Abraão que seus descendentes seriam escravos no Egito e que ele levantaria um libertador. E esse libertador tinha uma frase em especial que ele ia falar. E essa frase, então, essa promessa, ela é passada de Abraão para Isaac, que é passada para Jacó, que Jacó passa para seus 12 filhos, e Asher passa também para Sera, que era a única pessoa viva naquele momento ainda. Então, quando os homens veem o que Moshe está fazendo, os milagres, eles relatam para ela, falam, não é ele. Agora, quando eles falam, mas ele falou também esta frase, quando Adonai tomar conhecimento de ti, do seu povo, ele levantará. Quando ela escutou essa frase, ela fala, esse é o libertador. E a partir daquele momento, então, o povo de Israel aceitou que Moshe era o libertador, aquele que tinha sido enviado por Adonai para conduzir esse povo novamente de volta para sua terra, que eles haviam deixado quando eles foram para o Egito. Sim. Depois disso, acontece tudo aquilo e daí os ossos de Yosef eram para serem levados também, quando eles sairiam do Egito. E Moshe não sabia onde estava enterrado, onde é que os ossos de Yosef estavam. A tradição diz que ele foi colocado num caixão de chumbo e foi lançado no rio Nilo, porque ele era o abençoador do Egito e dessa maneira eles queriam que, por meio de seu corpo que tinha sido colocado nesse caixão dentro do rio Nilo, ele continuaria abençoando toda a terra do Egito. Então, quando o povo é para sair, Moshe se dirige a Sera para saber aonde está o corpo de Yosef. Sim, e ela fala. E assim, os sábios de Israel falam que ela foi aquela que entregou o fiel ao fiel, pois ela entregou Yosef a Moshe. Sim, estes são os relatos que nós temos. Além desses relatos, nós temos também o relato também, e é esse que eu quero falar neste vídeo, que é que ela tenha sido a mulher sábia de Abel. Sim, a mulher sábia de Abel, que nós queremos ver hoje em 2 Samuel 20, de 14 em diante. Nesse relato da palavra, nós sabemos que anteriormente tem toda uma história. Davi foge da rebelião de Absalão
ele tem que fugir, abandonar o seu palácio. Depois, Absalão é morto por Joabe, por Joabe. Quando eles voltam para o palácio, ali acontece algumas coisas, mas o especial que eu quero falar hoje é que um homem se rebela também ali, que é Seba, filho de Bicri. Ele se rebela e ele fala: nós não temos nada a ver contigo, Davi. E ele consegue levar junto com ele muitos junto com ele. E assim, quando Davi vê isso, o rei Davi, ele manda o seu exército, ele manda Joabe atrás, ele fala: olha, mais mal pode fazer Seba do que Absalão já fez. E assim Joabe sai atrás de Seba. Seba sai de cidade em cidade até chegar e se colocar dentro desta cidade, a cidade de Abel-Bet-Maaca. É uma cidade fortificada com muros, com portões, e ele entra e ele é guardado pelo povo dali. Sim, a palavra nos relata, aqui nós podemos ver, eu quero ler a partir de 2 Samuel 20, 14 em diante, nos fala o seguinte: Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e cercaram a Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para derrubá-lo. Sim, ele estava dentro. Joabe chega, cerca a cidade, os soldados fazendo todo o esforço para derrubar as muralhas que cercavam esta cidade. E então o que acontece? Uma mulher, sim, uma mulher. E então uma mulher sábia gritou. Ela gritou, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade, de cima das muralhas, ela grita: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Esta mulher, ela chama o líder, ela chama o responsável. Ela não fala com qualquer um, ela não manda chamar qualquer um. Ela vai a quem tem o poder, a liderança, e ela manda chamá-lo, sim. Chegando-se Joabe, perguntou-lhe a mulher, és tu Joabe? Aqui é uma pergunta. Tu és Joabe? O nome de Joabe é Af. Af significa pai. E o nome de Joabe significa que ele seria um pai para Israel. E ela fala: és tu Joabe? És tu? Tu és mesmo? O teu nome fala uma coisa, mas você está agindo de outra maneira. Ela pergunta a ele, ela faz ele refletir em primeiro lugar: és tu Joabe? Respondeu então ele: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Ouve, escuta as palavras de tua serva. Ela chega ao líder do exército, mas nesse momento ela se coloca como serva. Ouça as palavras da tua serva com humildade.
Ela chega quem pode garantir uma mudança no cenário, mas ela chega com humildade e não com arrogância, não com tentando demonstrar ou palavras, más palavras de soberba. Não, ela chega com humildade. Ouça as palavras de tua serva, disse. Ele então fala, ouço, fala, ouço, estou ouvindo você. Então disse ela, antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Peçam conselho a Abel? Peçam conselho na cidade? Aqui nós podemos ver mais uma vez algo que pode bater com a tradição. Por que eles vinham pedir conselho em Abel? Quem estava lá naquela cidade? Esta mulher sábia, que segundo a tradição seja Sera. Mas ela também fala, olha aqui, pedia conselho a Abel, também podemos dizer, pedia conselho o quê? A Torá. Pedir conselho, qual é o melhor conselho que nós podemos ter do que esse? Joabe, será que estava se baseando nesse conselho? Ele já tinha a Torá já existia. Não existia a Bíblia como nós temos hoje, mas os 5 primeiros livros existiam. E nesses 5 primeiros livros nós podemos ver que tem um relato que Joabe não estava obedecendo. O que Joabe não estava obedecendo da Torá? O que será que ele não estava... Por que ele não estava agindo de acordo? Porque na palavra, em Deuteronômio, nós encontramos Deuteronômio 20:10. Nos fala o seguinte: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Sim, antes de guerrear com a cidade, você vai oferecer-lhe paz, você vai tentar fazer um acordo, você não chega com briga, você primeiro dialoga com alguém, você não vai na violência, você vai no diálogo, e ela tem conhecimento da palavra, e ela fala, olha, você não está agindo de acordo com a palavra, você não está agindo de acordo com a Torá de Moshe. Você não chegou oferecendo paz ou dando uma chance para essa cidade. Você chegou querendo destruí-la totalmente, sem dar uma chance a ela. E então Joabe responde, sim. Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, ela fala. Eu sou uma das pacíficas. Ela não diz, ela tinha sabedoria, mas ela não se promove a si mesma como a única. Mas ela fala, eu sou uma das. Busque sabedoria, busque alguém sábio. Quando você está em dúvidas, quando você está em uma encruzilhada, estão exigindo de você tomar uma atitude, busque conselho com pessoas sábias. Se você não encontrar nenhuma, aqui tem a maior sabedoria que você precisa. Aqui você encontra sabedoria. Sim. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Procuras? Joabe estava procurando destruir aquela cidade. E também uma mãe em Israel. Quem era a mãe em Israel? Sera. Essa mulher sábia. Ela era... As pessoas iam a ela para buscar conselhos,
porque ela era uma mulher idosa. Triste que hoje, muitas vezes os idosos estão sendo abandonados, ao invés de os jovens irem buscar conselho com os idosos. Aqui também, muitas vezes, hoje as pessoas agem como Joabe e não buscam conselho nos idosos, nas pessoas que têm sabedoria. Agem pelos próprios impulsos e assim tomam decisões erradas, decisões que vão causar danos muito maiores para suas vidas, sim. Porque, pois, devorarias a herança do Senhor, ela diz? Sim. Ela questiona Joabe, você não fez a coisa certa. Por que você não foi pelo caminho do diálogo primeiro? Então Joabe toma conhecimento, toma consciência. Às vezes é necessário o grito de uma mulher. Sim, porque foi uma mulher. Cadê os homens dessa cidade? Aonde estão os homens dessa cidade que teve que uma mulher sábia se levantar? Talvez ela já era colocada como a mulher mais sábia mesmo na frente dos homens, que permitiram ela tomar a frente para falar com Joabe? Ou eles estavam no caminho defendendo Seba? Nós não sabemos, nós podemos imaginar somente. Mas Joabe então responde: longe, longe de mim, que eu devore e destrua. Sim, aqui ele repete 2 vezes, longe, longe. Pela tradição, se diz que quando ele repete 2 vezes, ele está se referindo, em primeiro lugar, a ele, longe de eu destruir, e longe, quem ele representava neste momento ali? O rei Davi. E ele coloca então, longe do reinado de Davi, longe de mim, que tal eu faça. Mas ele não fez isso por quê? Porque houve o grito de uma mulher sábia, que em meio daquele tumulto, daquela situação que não tinha solução, aquela cidade seria dizimada, todos se calaram, a não ser esta mulher. Sim, ele fala então, longe, longe de mim, longe do reinado de Davi, que tal se aconteça, que tal aconteça. A coisa não é assim, porém, um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregai-mo só este e retirar-me-ei da cidade. Nós vemos que esse grito da mulher fez com que Joabe voltasse a se colocar no caminho. O que ele veio buscar nessa cidade? Ele veio destruir a cidade? Não. Ele veio atrás de um homem, só de um homem. Mas enquanto essa mulher não falou, ele estava diante de toda aquela cidade. Ele estava indo dizimar toda a cidade por causa deste homem. Mas e daí? O que essa mulher pode fazer neste momento? Ele fala, ó, longe, longe de mim. Se você me entregar Seba, eu retirar-me-ei, eu irei embora, porque eu só estou atrás. Assim essa mulher fez ele voltar ao foco da sua missão. Qual era a sua missão? Dada pelo rei Davi? Pegar Seba. Sim. E daí então esta mulher responde como? A mulher então responde: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Esta mulher, neste momento, falando com Joabe, ela fala, sem ter conversado com ninguém da sua cidade,
Ela está num diálogo com Joabe. Ela fala: eis que será lançada sobre o muro a cabeça de Seba. Por que não o corpo? Ela já está pensando, vamos dizer, ele vai ser, vamos dizer, temos que eliminar o mal de dentro da nossa cidade. Quem é o mal na nossa cidade? Quem é que está trazendo todos esses males para a nossa cidade? Seba. Nós temos que eliminar ele. Mas, por que a cabeça e não o corpo? Aí nós podemos ver novamente a sabedoria desta mulher. Por quê? De acordo com o reinado, de acordo com a Torá, de acordo com a lei, a tradição, quem se levantasse contra o reinado davídico seria cortado a cabeça. Por isso essa mulher, ela sabia desta lei. E ela fala: será lançada a cabeça de Seba sobre o muro. E assim ela vai. Ela termina a conversa com Joabe e ela vai falar com todo o povo. Falando com o povo, ela consegue convencê-los a entregar Seba, a tirar a sua cabeça e lançar sobre o muro, para que assim a cidade possa ser salva. Sim, e a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. O que foi necessário para que houvesse a graça de Deus para aquela nação, para aquela cidade? O que será que é necessário para a nossa cidade, para nosso país, para o mundo atual? Será que nós também abraçamos o mal dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, dentro do território que nós temos autoridade? Se nós abraçamos o mal, se nós abraçamos aquilo que não é do eterno, a justiça virá. Se nós não eliminarmos, nós seremos punidos juntamente com o mal que nós guardamos. Sim, nós seremos eliminados juntamente com o mal que nós guardamos. Esta mulher, aqui é o reinado de Davi. Sera já viveu bastante. E ela é louvada também pelo rei Salomão, que, escutando a sua história, fala em Eclesiastes. Nós podemos ver que Salomão diz sobre ela. Sim, nós podemos ver aqui, tanto em Provérbios, ela é relatada em Provérbios 26, 30, 26, nós podemos ver que ela é honrada. Quando abre sua boca, fala sabiamente, em sua língua a instrução amorosa. Aqui se diz a tradição que esse verso estava honrando esta mulher. Sim, quando abre sua boca, fala sabiamente. Quando você abre sua boca, você fala sabiamente? Você simplesmente lança palavras? Essa mulher falou. Essa mulher não só falou, ela gritou. Mas ela gritou palavras sábias. Ela soube a quem se dirigir e ela soube como se dirigir. Com humildade, com servidão, e a quem se dirigir e como se dirigir.
e não lançando palavras ao vento, mas palavras sábias. Eclesiastes, também escrito por Salomão, nos fala, em Eclesiastes 9, 18. A sabedoria é melhor que armas de guerra. A sabedoria desta mulher eliminou as armas de guerra que estavam levantadas contra essa cidade e salvou toda uma cidade, eliminando o mal de dentro dela. Sim, nós não podemos querer salvar uma cidade se nós guardarmos o mal dentro dela. Guardarmos o mal. Nós não podemos salvar a nossa vida se nós guardarmos o mal dentro de nós, dentro do nosso pensamento, dentro das nossas atitudes e ações e palavras. Sim, uma mulher sábia. As palavras de uma mulher sábia são melhores do que armas de guerra, nos relata em Eclesiastes 9, 18. Sim. E Provérbios, que eu falei não era 30, Provérbios 31, 26. Nós podemos ver que esta mulher, sim, esta mulher, ela soube como agir. No momento exato, ela toma atitude. Nós podemos extrair 3 ensinamentos desta passagem aqui, desta mulher sábia. Em primeiro lugar, como nós já falamos, não devemos deixar o inimigo entrar em nosso território. Devemos ser pacíficas, sim, mas nos manifestarmos evitando guerras e mortes, com paciência, com sabedoria, com servidão, sendo serva, sabendo a quem recorrer em cada momento. Agindo de sabedoria, nós evitamos guerras, evitamos mortes, sejam elas emocionais ou físicas. Nós podemos eliminar, sim, guerras emocionais ou físicas. Que guerra você tem que enfrentar hoje? Você está realmente defendendo o seu território? O território da sua família? O território do seu trabalho? O território da sua empresa? Ou você permite que o mal entre e se abrigue ali e assim você vai acabar perdendo tudo? Sim. Quando nós permitimos o mal entrar, nós perecemos. E tudo ao nosso redor também vai perecer, sim. E que precisamos exatamente o quê? Saber exatamente o que queremos e agirmos de acordo. Sim. Sabemos qual o objetivo. O objetivo desta mulher era salvar a cidade. E ela foi no foco. Ela soube falar e ela soube solucionar. Ela soube chegar às pessoas certas. E ela tinha sabedoria para se dirigir a um comandante do exército de Israel. E ela conseguiu a paz para sua cidade por meio disso. Em terceiro lugar, nós podemos ver o quê? A sabedoria é uma atitude de quê? De espera. Deus espera de nós, é uma atitude que Deus espera de nós. Precisamos mobilizar aqueles que fazem parte do nosso território espiritual e tomar decisões de salvação e de vida. Essa mulher, ela foi às pessoas da sua cidade e tomou decisões de vida e fez com que eles também tomassem decisões em prol da vida e não da morte. Eles tiveram que se desapegar do mal, das atitudes erradas, para salvar a sua vida e a sua casa e a sua cidade. Sim. Outra coisa,
também nós podemos aprender aqui. Ter sabedoria não é ter diplomas. Essa mulher não tinha diplomas. Hoje, em nossos dias, geralmente as pessoas confundem sabedoria com diplomas. Ah, eu fiz um doutorado, eu fiz uma faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz curso tal. Não. As pessoas mais sábias que eu já encontrei e que muitas vezes me deixaram até envergonhada e que me ensinaram muito, foram pessoas muitas vezes que não eram nem alfabetizadas, mas que tinham verdadeira sabedoria provinda do Eterno. Essa é a verdadeira sabedoria, aquela que você recebe do Eterno. Sim, esta é a verdadeira sabedoria. Hoje se dá muito valor para a sabedoria de bancos escolares. É importante, sim. É importante para uma profissão, mas para atitudes que conduzem à vida e à vida eterna, é a sabedoria provinda do Eterno. Essa é a verdadeira sabedoria a qual a palavra do Eterno relata. Ela não está falando de sabedoria de conhecimentos gerais, mas é a sabedoria provinda do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E esse dá a todos, liberalmente a quem o pedir, a quem buscar, a quem se colocar aos pés do Eterno, para buscar, orar e saber como agir em cada atitude, em cada situação que nós enfrentamos, sim. E ela não se julgava a única pessoa sábia. Ela não se colocava como eu sou a melhor, eu entendo tudo. Ninguém mexa comigo, só eu sei, só eu mando, só eu faço. Não, ela colocou eu sou uma das. Foi a que tomou atitude naquele momento. Ela sabia que existia muitas outras pessoas que podiam ter se levantado, mas deixaram de receber essa graça, porque tiveram medo, se acomodaram. Ah, não vou tomar atitude. Pode não dar certo e daí todo mundo vai me criticar. Ela não teve medo. Ela tomou atitude, ela foi, porque ela foi pela graça do Eterno, ela foi buscar a graça de Deus e na graça de Deus ela conseguiu conversar, dialogar e conseguir esse acordo de paz que mesmo Joabe havia esquecido de proporcionar a esta cidade. Sim, aquela mulher sem vaidade e no anonimato salvou a sua cidade, entregando o mau elemento que nela se refugiara. Não podemos esconder o erro. Temos que enfrentá-lo e pôr fim ao seu poder, para que o mal não se alastre. Sim, temos que encontrar o erro, encontrar o mal. Aonde está o mal? Aonde está o erro? Nós sabemos encontrar o erro na vida do outro. E como sabemos encontrar o erro na vida do nosso próximo? Mas conseguimos analisar e olhar para nós mesmos aonde está o erro? Será por que eu não tenho vitórias? Será que porque o Eterno não está me respondendo? Qual o problema? Qual o erro que talvez eu esteja guardando dentro do meu coração, dentro da minha mente ainda? Sim, nós temos que analisar, buscar, encontrar aonde se refugia o mal em minha vida, em primeiro lugar. E tirar, vamos tirar com uma pinçazinha, aquela raiz, talvez de amargura, raiz de murmuração,
raiz de palavras tolas, raiz de orgulho, raiz de eu sei tudo, eu posso tudo? Qual é o mal que abriga em meu ser? Qual é o mal que você está abrigando no seu lar? Qual é o mal que nós estamos abrigando em nossa cidade, em nosso país e no mundo? Se queremos ter vitória com o Eterno e queremos as bênçãos dele sobre nossa casa, sobre nossa terra, precisamos fazer como a cidade de Abel, Bet-Maaca, pegar o mal e lançar fora. Não o abraçarmos, não guardarmos ele dentro de nós, dentro da nossa cidade. Bendita seja essa mulher que fez o melhor pelo seu povo e sem alardes. Aqui nós não temos o nome dela. A tradição diz que ela é Sera. Talvez um dia na eternidade nós saberemos se era realmente ela. Eu queria deixar esta palavra com vocês neste vídeo e que o Eterno possa nos fazer enxergar dentro de nós, vermos aonde está o erro, para que então possamos retirar e lançar fora, para que só assim possamos permanecer com uma vida abundante na presença do nosso Senhor. Sim, com uma vida feliz, alegre, vitoriosa, abundante que o Eterno tem para nos dar. As bênçãos estão todas ali para Ele nos dar, mas muitas vezes nós nos trancamos junto com o mal e não podemos receber o bem, porque nós guardamos dentro de nós o mal que o Eterno está pedindo para você lançar fora. Sim, que o Eterno nos abençoe, nos dê sabedoria e que possamos buscar essa verdadeira sabedoria, sabedoria provinda do Eterno, sabedoria que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos concede quando nós pedimos, que o Eterno fala conosco mesmo. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Eterno, que a todos dá liberalmente, e que todos nós, homens, mulheres, crianças, possamos buscar a verdadeira sabedoria, porque tem criança, às vezes de 3, 4 anos, que nos dá uma lição de sabedoria. Tem algo para nos ensinar, que possamos ser humildes e que possamos ser servos para escutar a voz do Eterno, que fala através de uma criança, através de uma mulher, de um homem, de um idoso, principalmente de um idoso, que hoje nos nossos dias estão sendo esquecidos, estão sendo excluídos, ao invés de serem incluídos e serem os jovens desta família buscar a sabedoria que provém deles, pois eles têm a verdadeira sabedoria que não se encontra em bancos escolares. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Amém, amém, amém.